Diz assim o Salmo 12, verso 1. Socorro, Senhor, socorro, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e o coração fingido. O rei Davi, ele estava aqui pedindo um auxílio contra a falsidade. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros e falam com lábios bajuladores. É um retrato da atualidade ou não é? Irmãos, a gente está vivendo dias assim tão difíceis que a gente não está conseguindo acreditar em mais ninguém. É mentira na feira, é mentira no mercado, é mentira na qualidade do produto, é mentira nas amizades, é mentira na família. É uma coisa que está trazendo angústia para a gente. Esses dias eu fui à feira e aí eu gosto de ir para a feira. Eu gosto de ir à feira, eu gosto de pesquisar. Eu gosto de quanto é o coentro? Quanto é o coentro? Esse aqui. Passei pela banana da terra. E a banana da terra estava assim, mas o preço estava atrativo. Eu falei, essa banana da terra tá boa, tá maravilhosa. Eu falei, eu vou comprar, porque o preço está muito bom. E ela tá... Irmãos, no outro dia, a banana estava toda preta. Veneno. Ela sabia que aquela banana não estava com qualidade. Enganação. Mas isso é uma constante, né? A gente está comprando hoje os produtos que diminuíram o tamanho, você paga um maior preço. E a gente está vivendo assim. Esses dias uma cliente chegou lá no escritório, conversando, ela doente, psiquiátrica, né? E ela dizendo que ela não sabia mais o que fazer, porque ela estava muito endividada e que ela estava sem salário, estava sem um benefício, e que ela tinha comprado horrores. Eu falei, como é que você comprou? Ela, e o pior é que quando eu cheguei em casa, o sapato não dava, a roupa estava apertada. Eu falei, como que você comprou um sapato que não estava cabendo no seu pé? E uma roupa apertada? É porque eu gostei e a vendedora disse que estava lindo. Então, a gente está vivendo isso aí. Então, a pessoa comprou sem dinheiro, comprou no cartão que certamente vai ficar lá devendo, algo que não estava servindo nela, e porque ela estava emocionalmente adoecida, a pessoa falou, você está linda. Leva, moça, divide. Este é o mundo que a gente está vivendo. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade, uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Verso 3. Verso 3. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, aqui é a oração de Davi, pedindo para ele acabar com isso. A língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Eles são tão arrogantes, tão petulantes, que falam, sabem o que estão falando, e ainda falam assim, o lábio é meu. E quem é Deus? Quem é o Senhor? E ele vem e fala quem é ele. Verso 5. Jesus responde, Deus responde, Deus responde. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Isso enche meu coração de alegria, saber que a gente não está aqui ao léu. Saber que a gente não está aqui esquecidos. Irmãos, a gente precisa colocar isso na nossa mente. E quando a gente vê o perverso, como Asaf fala, quase meus pés se desviaram, eu quase perdi a esperança. Quando eu vi o ímpio prosperando, o mentiroso ganhando, o fraudulento vencendo, enquanto eu só provação. Mas quando eu entrei no santuário, que eu vi o fim deles, não é porque a gente é vingador, não. É porque a gente sabe que por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Não vamos desistir. E não vamos nos conformar e perder a esperança achando que Deus não está vendo tudo. Deus está vendo tudo. E no verso 6 ele diz o seguinte,
As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Então não é qualquer palavra, é a palavra verdadeira e a palavra que atua. E a palavra que resolve e que coloca tudo no lugar. Sim, Senhor, tu nos guardarás, olha o que Davi fala. Sim, Senhor, tu nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Hoje de manhã a gente falou de forma linda, exaustiva e de forma participativa sobre o poder da oração. Sobre a gente precisar se afastar do mal. E quando o irmão falou ali, socorro, a gente tem que pedir socorro. Eu falei, obrigada, Senhor, porque hoje a tua palavra vai ser só no Salmo 12. Socorro, socorro. Amém. E a gente tem que pedir socorro. Eu tenho colocado na minha vida o hábito de entender que tudo é vaidade. Irmãos, eu tenho estudado Provérbios, livro de Provérbios. Às vezes a gente começa o ano, né, com o ano bíblico, começa muito bem, depois perde, aí depois desanima e vai lendo uma coisa e outra. E eu queria dar uma sugestão para a igreja. Nesses dias difíceis que a gente está vivendo, se você está sem tempo, não está com disciplina, está com problema de concentração, leia Provérbios. O livro de Provérbios tem ensinamento para tudo que a gente precisa para viver uma vida cristã. Ele vai falar como que você deve se portar, o que você deve comer, como comer. Ele vai te ensinar a entender que mais vale um prato de hortaliças com paz do que um boi cevado, um boi gordo, num churrasco, numa família que, infelizmente, só a misericórdia de Deus. Ele vai lhe ensinar lá em Provérbios que mais vale uma boa fama, uma pessoa de integridade, de caráter, de decência, do que os homens que andam com joias de paletó nos congressos da vida. Lá em Provérbios também você vai entender para os homens casados e as mulheres casadas dessa igreja, em nome de Jesus, que a gente consiga permanecer firmes até o final. Porque a gente fez um juramento, né? Até que a morte nos separe. E aí a gente vai entender, eu gosto de mostrar, vamos lá, Provérbios 6. Olha que coisa grave isso aqui, ó. Provérbios 6. Para os homens e mulheres casadas dessa igreja, já que hoje a gente falou de rede social, de muita perda de tempo, né? Falamos também, o Paulo falou que é melhor você arrancar o olho, entrar cego, do que a gente perder a salvação. E a gente sabe que hoje o inimigo está usando as redes sociais para a gente acabar com família, acabar com a amizade, acabar com a estrutura de filho. Está tudo aí. Mas para os casados diz assim, ó, Provérbios 6, versos 32. O que adultera com uma mulher está fora de si. Está doido. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoite e infâmia, e o seu opróbrio, a sua vergonha, nunca se apagará. Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão. No dia da vingança, não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Eu só me lembrei daquele caso daquela moça casada lá de Goiânia, que o marido era secretário, o sogro dele era o prefeito, e ele era um secretário bem-sucedido, e a esposa era uma executiva muito bem-sucedida. E por conta de uma traição que ele descobriu, matou-se, mas antes ele matou os 2 filhos. Aí eu vim aqui, meu Deus, o que adultera com uma mulher ou com um homem está fora de si, porque só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Essa família foi arruinada. Meu Deus, eu falo assim, meu Deus, me livra, me guarda, proteja nossas famílias da igreja, porque ninguém está livre disso. Mas a Bíblia está aqui, é só para dar uma dica para vocês. Vamos ler Provérbios. Vamos ler Provérbios, vamos ler Salmos, vamos ler... E outro livro também que eu indico para quem não tem condição, não tem paz ou disciplina para ler, Tiago.
Você lendo Provérbios e lendo o livro de Tiago, tu pode sair que tu vai estar vacinado. Porque é instrução poderosa para a vida. Os evangelhos a gente sempre está vendo nos púlpitos, a gente sempre está tendo contato, mas Provérbios e Tiago é para a vida. Mas vamos encerrar? Vamos lá, voltar para o Salmo 12. Retomando aqui o desespero de Davi, ele pedindo socorro, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis. Ele fala dos homens bajuladores, ele fala dos corações fingidos, e ele fala que está desesperado, e aí vem a resposta de Deus para mim e para vocês. Não podemos esquecer. Por causa da opressão e do gemido do necessitado, eu me levantarei. Eu vejo Deus cuidando da gente de forma poderosa. Eu quero dizer para vocês, irmãos, em nome de Jesus, nesta manhã, eu pedi para Deus ontem, me alimenta na tua casa amanhã, Senhor. Porque a gente já não aguenta mais púlpitos vazios, a gente já não aguenta mais a apresentação, a gente está cuidando de coisa muito séria. Pode ser o último culto do sábado. A gente não pode mais levar o santo dia do Senhor como a sociedade, ela se atualiza, a sociedade, porque no tempo dos discípulos, no templo de Ellen White, mas hoje a gente pode ficar com o celular. A gente não pode ficar com o celular, irmãos. Já está uma patologia, está doentio o celular na vida da gente. É algo automático. Eu imagino que é como se você estivesse ali com um balão de oxigênio precisando respirar. Uma pessoa que é dependente do oxigênio, ela não consegue ficar sem o oxigênio. A saturação baixa imediatamente. E o celular está assim. Vamos pedir a Deus para nos dar essa saúde, essa cura. Quando a irmã Cleia falou assim da rede social, eu vou dizer para vocês que eu não tenho orgulho, não. Eu não tenho orgulho, mas eu tenho a tranquilidade de dizer para vocês que eu nunca tive rede social, nem Orkut, nem Facebook, nem Instagram. Na verdade, eu não sei nem como acessar essas páginas. E vou mais, eu nunca postei um status. Nunca. E também não sou de ficar olhando o status dos outros. Eu acho que é um milagre na minha vida, uma decisão que eu tomei na minha vida. E nunca tive essa tentação. Então eu não vejo, você pode estar postando o prato que você quiser, a roupa que você quiser, a viagem que você quiser, eu não vou ver. Como também você não vai ver nada meu. Porque eu fiz essa opção de não participar dessa chamada rede social. Mas eu tenho outros problemas. Eu tenho outras dificuldades. E eu tenho clamado ao Senhor. E eu finalizo com um testemunho de um cliente que eu estou tentando fazer, né? Infelizmente. Toda pessoa que chega lá no escritório que quer divorciar, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: você realmente quer divorciar? E aí eu perguntei para essa pessoa, falei, você ama? Ela que me procurou. Falei, você ama seu marido? Ela, eu amo e eu amo muito. Falei, você ama? Amo demais. E ela começou a chorar. Eu falei, e ele te ama? Ele me ama muito. Exatamente, ué. Então, se você ama, se ele te ama, por que você quer divorciar? Ela disse assim, olha, é porque ele me trai demais. Eu já não aguento mais. 20 anos de traição. Então, não ama. Aí eu perguntei para meu marido, que ama, trai? Ele disse, trai. Lembra disso, Cláudio, que eu te perguntei? Aí eu falei, Cláudio, depois que eu fiz esse atendimento, eu falei, Cláudio, que ama, trai, ele trai, porque traição é uma questão de caráter. Aí ele me deixou confusa. Mas ele é muito inteligente, ele sempre me deixa pensando. Né, Cléia? É questão de caráter. E aí foi essa confusão, e essa moça, e aí a gente teve umas 3 reuniões, eu liguei para ele, eu não quero divórcio não, eu amo a minha mulher, eu já falei para ela que a gente tem que seguir a nossa vida, que eu não vou separar dela. E, irmãos, uma perturbação esse casal comigo, toda semana me fazendo perder tempo. E a partilha de bens é uma confusão, aí essa semana ele me ligou. Eu falei, olha, fulana já tomou a decisão, eu queria ver com o senhor já o que o senhor quer ficar, como é que vai ser a partilha dos bens, e o senhor quer ficar com o quê? Porque eu vou falar para ela o que vai ficar para cada um, eu preciso te ouvir para levar a proposta. Eu já falei para a senhora que eu não quero saber de divórcio, não. Eu falei, mas ela quer. Ela quer.
Eu sou um homem bom, eu boto comida dentro de casa, minhas filhas sustentam. Eu falei assim, mas ela não fala que o senhor tem esse problema, ela fala do senhor, é a sua safadeza com adultério. O senhor é um homem adúltero. O senhor traz sua mulher mais de 20 anos. Mas não é do jeito que ela está falando, não. Ela falou para a irmã dela que eu tenho 8. Eu falei assim, se ela chegasse e falasse assim que ela tem 1, e que ela só fica com ele quando ela sai da escola, quando ele tem um tempo lá, mas que cada um vai para suas casas, o senhor o aceitaria? Né? Resultado, eu falei para ele, eu vou te ajudar. Eu fiquei amiga dele. Eu falei, eu estou entendendo o senhor. Eu falei, o senhor precisa de uma libertação, que o senhor tem um demônio aí, da prostituição. Como era de telefone, né? Eu tive coragem para falar, se eu tenho um demônio, você tem que abrir sua boca e confessar. Eu vou pedir ao senhor aqui, olha, se eu tenho Bíblia aí, tenho. Aí eu falei, abre lá em Provérbios capítulo 6, e mandei ele ler esse texto. Li com ele. Só quem quer se arruinar é que comete tal coisa. Quem está fora de si, quem perdeu o juízo. Porque as consequências são cruéis. Eu falei, agora o senhor vai se ajoelhar. O senhor está em casa sozinho? Eu estou em casa sozinho. Eu falei, o senhor vai ajoelhar e o senhor vai abrir a sua boca. E o senhor vai falar, Deus, eu sou um adúltero. Eu sou. E o senhor vai falar, fulano, aquela vez. Aquele dia com Beltrana, com Cicrana de tal. Eu fiz isso com minha mulher. O senhor abre a sua boca, mas conta tudo e fala assim, só o senhor pode me libertar. E ele disse que ia fazer, né? Agora eles estão sossegados. E eu conversei com ela também, eu falei que eu tive essa conversa com ele, e que ele precisava de libertação, que realmente é algo estranho, esquisito, mas que eles precisam consertar diante do altar de Deus. Mas o Senhor vem em socorro de todos que clamam a Ele. Essa é a verdade, nós aprendemos, relembramos aqui, com Davi, que seja qual for, a angústia, o sofrimento, a opressão, o transtorno, que homens maus, ou o próprio diabo, venha sobre o povo de Deus, o Senhor vai se levantar por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Eu me levantarei. Que essa seja a nossa convicção em nome de Jesus. Todos os dias de nossa vida, a gente não vai esquecer mais desse salmo. A gente não vai esquecer. E quando a gente estiver, Vinícius, passando, você fala, socorro, Senhor, socorro, Senhor. E ali você faz essa oração silenciosa, socorro, Senhor. E Deus vai ouvir. A palavra de Deus fala assim, ó, resiste o diabo. E você vai ver se ele não vai fugir. Seja em qualquer necessidade, qualquer situação. Mais do que nunca, se tem um tempo que a gente precisa parar de frivolidade, de curtição, de likes, de superficialidade, é agora. Porque a gente está vendo de forma muito clara, como nunca vimos na face da terra, esses homens opressores, em todos os setores da sociedade. A justiça extremamente corrompida, maldita, negando o direito ao pobre e ao necessitado. A gente está vendo tudo, mas existe um Deus que também está vendo. E Ele é cirúrgico, pontual. Que Deus nos dê graça para viver com essa certeza que Ele vai se levantar e vai garantir o direito de todo aquele que clama por Ele. Vamos ficar em pé e vamos cantar, não desistir. Dias ABC, e que triste te sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora é de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá.
vai muito longe e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus se está bem firmada, Jesus logo vai regressar. Não resistir, Cristo vem logo, brilhará a dia. Não resistir, Cristo vem logo, não resistir, ele virá. Amém. Para a glória de Deus. Soberano Deus, muito obrigada por essa promessa maravilhosa. Por esse hino tão poderoso, nós não vamos desistir, Senhor. Ainda que clamemos por socorro, porque o mundo está difícil, a gente sabe que o Senhor está vendo tudo e que o Senhor vai se levantar e vai defender o direito do teu povo. Obrigada, Deus, por mais esse sábado aqui na terra. Te agradecemos por essa comunhão entre os irmãos aqui nessa igreja. Te agradecemos pela reverência, para a tua glória, Senhor. Foi uma adoração ao teu nome, Senhor. E que esta mesma reverência, esse mesmo temor, esse mesmo respeito nos acompanhe agora para nossas casas. E que no nosso almoço, na partilha do pão, na nossa casa, os seus anjos estejam ali assentados conosco. Que nenhuma palavra má, nenhum comentário das trevas, nenhum pensamento vão, Senhor, venha se sentar ali no nosso meio. Mas que esse santo sábado, que começamos muito bem para a glória do teu nome, continue sendo na tua presença. Obrigada por tamanha bondade, obrigada pelas famílias dessa igreja. Obrigada pelos jovens, pelos adultos e por todos os teus servos da face da terra, que hoje foram a sua igreja, na tua casa de oração, proclamar para o universo que o Senhor é o Criador e o Deus de suas vidas. Mas uma coisa te pedimos, Senhor, não desista de nós. Nos ajude a reconhecer a nossa necessidade do Espírito Santo constantemente. Continue sendo o Deus da nossa casa, o nosso provedor, o sacerdote do nosso lar, para que o teu nome seja glorificado por onde formos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.